Meu nome é Elisa. Nasci e cresci numa cidadezinha do interior do Maranhão. Um lugar pequeno onde a vida era simples e as roupas passavam de irmã para irmã, de prima para prima. Lá a gente não ligava para moda ou etiquetas. Usava o que a vida permitia. Nunca fui a mais bonita, nem a mais popular. Eu era só invisível. E às vezes, quando lembravam de mim, era apenas para fazer piada, rir do meu cabelo preso de qualquer jeito ou das roupas já gastas que minha mãe costurava com tanto carinho. Trabalhar cedo foi uma necessidade, não uma escolha. Aos 17 anos, enquanto muitas sonhavam com viagens ou festas, eu limpava mesas em uma cafeteria de luxo no centro da cidade. Ali, as humilhações continuavam, só que disfarçadas de sorrisos falsos e olhares de desprezo. Clientes, que nem sequer olhavam no meu rosto, colegas que cochichavam nas minhas costas e chefes que achavam que podiam me tratar como nada. Cada bandeja que eu carregava parecia pesar mais do que meus próprios sonhos. Lembro de uma manhã em especial. Era meu turno de abrir a cafeteria. Entrei com pressa, o uniforme ainda meio amassado, a maquiagem borrada de tanto cansaço. Assim que atravessei a porta, ouvi as risadas abafadas de algumas colegas reunidas no balcão. "Olha quem chegou! Parece até que dormiu na rua", uma delas sussurrou, alto o bastante para que eu escutasse. Meu rosto queimou, mas eu baixei a cabeça e fui direto para a pia, tentando me convencer de que não valia a pena reagir. As humilhações se acumulavam como uma chuva fria que nunca cessava. Cada piadinha sobre meu jeito de falar, meu jeito de andar, cada olhar que me atravessava como se eu fosse parte da mobília da cafeteria, ia me quebrando um pouco por dentro. Eu só queria fazer meu trabalho, voltar para casa, ajudar minha mãe com as contas. Mas parecia que, para o mundo ao meu redor, eu era apenas mais uma garota sem importância, alguém que nem merecia respeito, quem dirá sonhos. Naquela época, se alguém dissesse que algo bom poderia acontecer comigo, eu teria rido na cara dele. Minha vida era uma sequência de dias cinzentos, em que ser ignorada parecia até um alívio perto das vezes em que era lembrada apenas para ser humilhada. Ainda assim, todas as manhãs eu vestia meu uniforme, respirava fundo e caminhava de cabeça baixa para mais um turno, esperando apenas sobreviver ao dia, sem saber que, em breve, minha história começaria a mudar. Era um fim de tarde como qualquer outro. Eu limpava uma mesa no canto da cafeteria, tentando disfarçar o cansaço que pesava nos meus ombros. O movimento estava intenso, e a cada bandeja retirada, a cada café servido, eu sentia como se fosse apenas mais uma peça substituível naquele lugar. Foi quando vi um homem alto bonito, um pouco mais velho que eu. Sem saber por quê, eu olhei. Ele entrou com passos firmes, como quem carregava o próprio mundo nas costas, mas sem alarde. Diferente. Dos clientes barulhentos e exigentes, ele parecia discreto, observador. Vestia roupas elegantes, mas nada espalhafatosas. Uma camisa de corte perfeito, um relógio que eu reconheci de longe como algo que custava mais do que todo o salário do meu mês. Ainda assim, o que mais me chamou a atenção foi o olhar. Um olhar sério, profundo, que não passava correndo pelas pessoas, que realmente via. Eu não tive muito tempo para pensar. O gerente, apressado como sempre, me lançou aquele olhar de costume, o de quem me mandava sem palavras ir atender logo. Ajeitei o avental, respirei fundo e caminhei até a mesa dele, tentando manter o sorriso educado que parecia mais um escudo contra o mundo. Quando perguntei o que gostaria de pedir, ele apenas levantou os olhos para mim, e por um segundo senti como se tivesse sido despida de todas as máscaras. Era como se ele enxergasse além do uniforme. "Um café, por favor." "Sem açúcar", disse ele, com uma voz calma, grave, que parecia vibrar no ar. Eu anotei rapidamente, mesmo sabendo que não precisava. Minhas mãos tremiam de leve, e não era de medo. Era algo diferente, algo que eu ainda não sabia nomear. Entreguei o pedido no balcão e voltei para a pia, tentando afastar o turbilhão de sensações que aquele simples encontro havia despertado. Enquanto ele esperava o café,
Percebi que, diferente dos outros clientes, ele não estava grudado no celular, nem parecia entediado. Apenas observava o ambiente, como se cada detalhe tivesse alguma importância. Às vezes, eu o via me olhando de canto, não com desprezo ou julgamento, mas com uma curiosidade silenciosa que me deixava desconfortável e, ao mesmo tempo, estranhamente viva. Quando entreguei o café, ele agradeceu com um leve sorriso. E naquele breve instante, algo dentro de mim, algo que estava adormecido há anos, despertou. Eu não sabia quem ele era. Não sabia que papel teria na minha vida. Tudo o que eu sabia era que naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia me olhado como se eu fosse mais do que a garota invisível da cafeteria. Depois daquele dia na cafeteria, algo mudou em mim. Algo silencioso, quase imperceptível, mas real. Sempre que ele aparecia, eu sentia meu coração acelerar de um jeito estranho, como se quisesse me lembrar de que eu ainda era viva, de que havia algo além da rotina fria e da solidão. Não era só pela maneira como ele olhava, mas pela presença que trazia consigo. Uma calma, uma firmeza que contrastava com toda a pressa e indiferença do mundo ao redor. Ele passou a frequentar o local mais vezes. Sempre discreto, sempre educado. Às vezes pedia apenas um café. Às vezes ficava alguns minutos lendo algo no celular. Mas mesmo sem dizer muito, nossos olhos se encontravam de vez em quando. E nesses momentos, era como se o tempo desacelerasse só para nós dois. Eu, é claro, tentava esconder. Afinal, quem era eu para sequer sonhar com alguém como ele? O que eu não sabia é que do outro lado da história, ele também carregava memórias que o traziam até mim. Leonardo, esse era o nome dele, que eu só soube semanas depois. Lembrava-se cada vez que me via da mulher simples e doce que seu pai amara. Sua mãe, antes de se tornar esposa de um dos maiores empresários do país, fora uma jovem humilde que trabalhava num mercado de bairro. Ele crescera ouvindo histórias sobre como o amor verdadeiro não via status, nem aparência. E diante da minha simplicidade quase esquecida pelo mundo moderno, Leonardo enxergava um reflexo puro daquele amor que moldara sua família. Às vezes, ele se pegava sorrindo sem perceber ao me ver limpando uma mesa com cuidado, ou quando via meu rosto se iluminar tímido ao receber uma gorjeta inesperada. Eu não sabia, mas dentro dele uma semente já começava a germinar. Uma vontade silenciosa de me proteger, de me valorizar da forma como acreditava que o amor deveria ser. Sincero, forte e sem máscaras. Para mim, tudo ainda parecia um delírio, distante. Eu via um homem inalcançável, enquanto ele via em mim algo que o mundo inteiro parecia ter esquecido. Mas a vida, teimosa como é, estava preparando o terreno para um encontro ainda mais marcante. E mesmo sem saber, eu já estava no coração de alguém que, até pouco tempo, eu julgava pertencer a um mundo totalmente fora do meu alcance. Era um final de expediente como tantos outros. Eu já guardava as bandejas, limpava as últimas mesas quando ouvi o chamado das colegas no balcão. Eram as mesmas que, dia após dia, lançavam olhares e risadinhas pelas costas, mas, naquela noite, me chamavam com sorrisos exageradamente amigáveis. Ei, Elisa, a gente vai fazer um evento amanhã à noite. Coisa chique, sabe? Festa de comemoração aqui do prédio, clientes importantes, música, comida boa. Você devia ir. Eu olhei desconfiada. Nunca antes tinham me convidado para nada. Sempre fui a última a saber das festas, das saídas após o trabalho. Algo em mim dizia para recusar, mas havia também aquela voz mais profunda, aquela esperança teimosa que sussurrava. Talvez agora eles estejam me vendo de verdade. Era uma chance, uma oportunidade de ser, por uma noite que fosse, parte de algo. Em casa, contei para minha mãe. Ela sorriu com ternura e disse: "Vai, filha, vó se precisa sair, se divertir." Naquela noite, dormi sonhando que, talvez pela primeira vez, as coisas poderiam ser diferentes. No dia do evento, vesti um vestido simples, pois eu não tinha roupas caras. Prendi o cabelo de um jeito que vi num vídeo da internet e passei um
batom que estava guardado para ocasiões especiais. Quando me olhei no espelho, não vi uma princesa de revista. Vi apenas uma garota tentando pertencer a um mundo que sempre pareceu distante demais. Peguei o ônibus com o coração apertado, torcendo para não me arrepender. Quando cheguei ao salão do prédio, as luzes já brilhavam. A música suave preenchia o ar e garçons passavam com bandejas reluzentes. As outras meninas estavam lá, claro, em vestidos cintilantes, saltos altos e maquiagem impecável. Algumas mal disfarçaram o olhar de deboche quando me viram entrando. Ouvi uma delas sussurrar algo, seguida por risadas abafadas. Fingi que não era comigo. Fingi que não doía. Eu me encolhi perto de uma parede, tentando sumir. Mal sabia eu que, do outro lado do salão, olhos atentos me observavam. Olhos que lembravam a dor que o mundo tantas vezes faz questão de infligir em quem menos merece. E que naquela noite fariam algo que ninguém jamais esqueceria. O salão brilhava em dourado e prata, cheio de sorrisos forçados e perfumes caros. Eu caminhei devagar até um canto discreto, tentando ser invisível. Meu vestido, simples e delicado, parecia gritar minha diferença em meio a tantos brilhos e tecidos finos. Agarrei minha taça de suco com força, tentando parecer indiferente. Mas bastou poucos minutos para o veneno se espalhar. Marcela, a líder entre as colegas da cafeteria, se aproximou com um sorriso falso, seguida de outras duas. Fizeram questão de falar alto, para quem quisesse ouvir. Elisa, adorei o seu vestido. Vintage, disse Marcela, piscando para as amigas. De qual década é? Anos 80? As outras explodiram em risadas, algumas tampando a boca fingindo discrição. Outra colega completou rindo. Será que foi herança de família? Mais risadas desta vez ainda mais altas. Meu rosto queimou. Eu senti o chão fugir debaixo dos pés. As palavras cortavam mais do que qualquer tapa. Olhei ao redor. Algumas pessoas olhavam para mim com pena. Outras apenas riam para acompanhar o espetáculo. Eu quis correr. Quis desaparecer, mas minhas pernas estavam presas. Eu fiquei ali, imóvel, tentando segurar a dignidade que ainda restava. Então, a banda que estava tocando músicas ao vivo pediu 1 minuto de silêncio. O salão inteiro silenciou. Um som de microfone ligando cortou o ar. No palco estava Leonardo. Com uma serenidade poderosa, como quem carrega dentro de si uma história maior do que qualquer maldade alheia, ele segurou o microfone e, sem olhar para ninguém além de mim, começou a falar. Sua voz enchia o espaço, sem esforço. Quando eu era pequeno, meu pai me contou uma história que moldou a minha vida. Ele era um homem rico e, um dia, encontrou a mulher mais simples e mais luminosa que já conhecera. O salão prendeu-a. Respiração, ela usava vestidos simples, não frequentava salões nem carregava joias. Não tinha os modos polidos da alta sociedade. Mas era nela que meu pai viu a beleza que o mundo inteiro ignorava. A beleza que nasce de dentro, que não precisa de brilhos nem de etiquetas. Vi as colegas paralisarem, sem reação, o sorriso de deboche se apagando devagar. Leonardo continuou com emoção sincera na voz. Ele se apaixonou à primeira vista e construiu, ao lado dela, uma vida cheia de amor, respeito e felicidade. Uma vida que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Então, ele deu um passo à frente, o olhar ainda cravado em mim. E hoje, neste salão, eu encontrei de novo aquilo que meu pai encontrou. A luz que ninguém pode apagar. Elisa, desde o primeiro instante, você brilhou para mim. Não pelo que veste, não pelo que mostra, mas pelo que você é. Senti as lágrimas brotarem sem controle. O nó na garganta me impediu de respirar direito. Leonardo desceu do palco, caminhou decidido até mim, enquanto todos abriam caminho, ainda atônitos. Parou diante de mim e, sem hesitar, disse: Eu não quero apenas admirar essa luz de longe. Eu quero ser parte dela, se você permitir. Eu quero você comigo. As colegas da cafeteria, que minutos antes riam de mim,
agora assistiam à cena com olhos arregalados de inveja e incredulidade. Algumas cochichavam entre si, outras apenas encaravam, sem palavras. Com as mãos trêmulas e o coração batendo, descompassado, estendi minha mão. Leonardo a segurou com firmeza, como quem segura algo raro e precioso, e perguntou: Elisa, quer namorar comigo? E naquele salão lotado, diante de todos, ele me puxou para perto e me mostrou ao mundo como seu maior tesouro. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem. Cada olhar, cada palavra, cada batida do meu coração ecoando no salão silencioso. Leonardo não apenas me defendeu diante de todos. Ele me enxergou. Enxergou a garota invisível que carregava tantos sonhos escondidos, tanta dor silenciada. E naquele instante em que segurou minha mão e me puxou para perto, uma nova história começou a ser escrita. Depois daquela noite, nossa relação floresceu com uma naturalidade que parecia ter sido escrita nas estrelas. Ele não tentou mudar quem eu era. Pelo contrário, era como se amasse cada detalhe da minha simplicidade. Nossos encontros eram discretos, longe dos olhares curiosos da cidade. Caminhávamos de mãos dadas em praças escondidas, tomávamos café em lugares pequenos, ríamos das coisas mais bobas, como dois adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Leonardo me contou sobre sua infância, sobre a mãe forte e amorosa que tinha moldado sua visão do mundo. E eu contei sobre minha vida simples, sobre os sonhos que guardei por tanto tempo em caixas de medo. Ele me ouvia com uma atenção que eu jamais conhecera. Fazia questão de me lembrar todos os dias de que eu era preciosa, de que minha luz não dependia do que eu vestia ou de onde eu vinha. Alguns ainda tentaram nos criticar. Cochichos surgiram em jantares, olhares enviesados em eventos sociais. Mas nada disso importava. Leonardo era meu escudo, meu porto seguro. Ao lado dele, eu aprendi a me ver com os olhos que ele tinha para mim. E foi assim que comecei a florescer. O pedido de casamento veio de forma tão simples e tão linda que ainda hoje me emociona. Estávamos sentados num banco de praça, depois de um piquenique improvisado, quando ele tirou uma caixinha do bolso e, com aquele sorriso tímido que eu tanto amava, perguntou: Quer ser minha luz para o resto da vida? As lágrimas correram antes mesmo que eu pudesse responder. Disse sim entre risos e soluços, abraçando aquele homem que havia transformado a garota invisível numa mulher cheia de sonhos e certezas. O casamento foi íntimo, rodeado apenas por quem realmente importava. Nada de ostentação, nada de luxos exagerados. Apenas amor, puro, sincero, vibrante. Minha mãe chorou do início ao fim, e quando entrei na pequena capela de mãos dadas com Leonardo, vestida de branco, mas com o coração colorido de esperança, eu soube que tudo havia valido a pena. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele vestido simples, as risadas cruéis, o microfone estalando no salão, cada pedaço daquela noite, foi apenas o começo da vida mais bonita que eu poderia sonhar. Uma vida construída sobre respeito, amor e a certeza de que, às vezes, basta um único olhar verdadeiro para mudar tudo. E foi isso que Leonardo fez. Ele me viu quando ninguém mais via. Me escolheu quando todos viraram o rosto. Me amou como quem ama o que há de mais raro neste mundo. Eu me apaixonei por Leonardo desde o momento em que entrou naquela cafeteria. E juntos, seguimos iluminando o caminho um do outro. Todos os dias. Para sempre. Às vezes, a vida parece desenhar para nós um caminho de dor e invisibilidade. Caminhamos entre pessoas que não nos enxergam, entre julgamentos frios e sorrisos falsos que tentam nos diminuir. A cada passo, a esperança parece escorregar pelos dedos e nos perguntamos se, algum dia, alguém será capaz de ver quem realmente somos. Elisa conheceu esse sentimento muito cedo. Carregava no olhar a doçura de quem sonhava, mesmo quando o mundo dizia que ela não era suficiente. Suas roupas simples, sua voz baixa, sua forma tímida de existir não eram fraquezas.
eram a prova de uma coragem silenciosa que poucos têm a sensibilidade de reconhecer. E foi assim que Leonardo a viu. Não pelas aparências, não pelas máscaras, que tantos vestem, mas pela força luminosa que brilhava dentro dela. Ele enxergou o que ninguém mais quis ver. Ele sentiu aquilo que só corações verdadeiros conseguem sentir. A beleza que não precisa de roupas caras, a grandeza que não se mede por status, a riqueza que nasce da alma. Se você já foi invisível, se você já foi julgado, diminuído, zombado, se você já pensou que sua luz não tinha valor, saiba que, às vezes, a vida prepara encontros que mudam tudo. Alguém vai ver a sua luz. Alguém vai te amar, não pelo que você mostra, mas pelo que você é. Inteiro, imperfeito, precioso. Não desista da sua essência. Não apague sua luz para caber em lugares pequenos. A vida sempre recompensa quem permanece fiel a si mesmo. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela para continuar essa jornada de histórias que tocam o coração e alimentam a alma. Se você acredita que a verdadeira beleza mora no coração e nas pequenas atitudes, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é um abraço para quem ainda acredita no poder do amor verdadeiro. E lembre-se, a sua luz é única e o mundo precisa dela